Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física em Casa. Na aula de hoje, eu irei abordar com vocês a ginástica rítmica. Essa ginástica é uma modalidade de competição. Preparem-se e vamos começar a aula de hoje. Tópico 1. Conhecendo a ginástica rítmica. A ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com a música. A ginástica rítmica é um esporte praticado apenas por mulheres, onde as ginastas deverão executar uma série que combina elementos corporais e de dança com o uso de um dos 5 aparelhos, que são o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. Nos Jogos Olímpicos, a competição vai ser realizada em 2 categorias, na individual e em conjunto. Na disputa individual, as ginastas apresentam 4 séries, uma com cada aparelho estabelecido pela competição. Já na disputa em conjuntos ou em grupo, 5 ginastas apresentam uma série com um aparelho e uma série com a combinação de 3 aparelhos e mais 2 diferentes. Uma banca de arbitragem vai estabelecer a pontuação das atletas com base na dificuldade das séries, na execução e no seu conteúdo artístico. Lembrando que quanto mais difícil forem os movimentos, maior será a pontuação. 2. Características dos movimentos na ginástica rítmica. A ginástica rítmica envolve a realização de movimentos corporais ao som de uma música tema para desenvoltura no tablado. Os elementos corporais serão avaliados pelo equilíbrio do corpo, flexibilidade e rotações. A execução dos exercícios na ginástica rítmica serão realizados num tablado que medem entre 12 metros de largura por 12 metros de comprimento. E durante a apresentação desses exercícios, as ginastas deverão percorrer todo esse tablado e usar os aparelhos. Caso a ginástica saia da área de apresentação durante a série ou lance o aparelho para fora do tablado, haverá perda de pontos. A nota de dificuldade vai depender dos elementos que compõem a série. A nota de execução também vai depender da forma como a ginasta efetivamente vai realizar os movimentos e a manipulação dos aparelhos, com base na beleza artística, na música e na sincronia das ginastas. Tópico 3. Elementos da ginástica rítmica. Aparelhos utilizados. Os elementos que envolvem a modalidade são os movimentos corporais e a utilização dos 5 materiais oficiais que eu já falei anteriormente, que são a bola, a corda, o arco, as massas e a fita. Tá? Para cada um dos aparelhos usados nas apresentações, as ginastas devem executar grupos de movimentos corporais obrigatórios que devem compor a série, como saltos, rotações e equilíbrios, e a manipulação do aparelho, realizando lançamentos, ou seja, vai jogar lá o aparelho para o alto e recuperar sem deixar cair no chão. Os aparelhos são os equipamentos que deverão ser usados pelas ginastas durante as apresentações. Esses aparelhos são entendidos como parte do corpo e dos movimentos das ginastas. Por isso, a avaliação da manipulação desses aparelhos é parte importante da pontuação do atleta. E ele deve estar
em constante movimento durante as apresentações das séries. Cada aparelho terá seus grupos técnicos fundamentais de elementos, como os saltos, flexibilidades, equilíbrios e rotações, e, claro, a manipulação. Nas competições individuais, as ginastas vão apresentar uma série com cada um dos aparelhos escolhidos. Já na competição em conjunto, os grupos apresentarão duas séries, uma na qual todas as ginastas vão utilizar o mesmo aparelho e outra série com a combinação de 3 aparelhos mais 2 diferentes. Tá? Se o aparelho cair fora da área demarcada na apresentação, a ginasta pode utilizar um aparelho reserva, porém, ela vai perder pontos. A bola. A bola, fabricada em material de borracha, é utilizada na ginástica rítmica e deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade. A bola deve pesar no mínimo 400 gramas. Então a bola é o único aparelho que não é permitido permanecer todo o tempo em contato com o atleta. A bola deve estar em constante movimento pelo corpo ou em equilíbrio, jogada para o alto e recuperada com controle e precisão. É um elemento que valoriza a série da ginasta. Flexibilidade e a movimentação são os principais elementos corporais desse aparelho. Olha a imagem, né? A atleta, no caso a ginasta, utilizando a bola na apresentação. A corda. A corda é utilizada para desenvolver predominantemente com o exercício de salto. O material desse aparelho pode ser de sisal ou sintético, com comprimento compatível à altura da ginasta. Então, os elementos podem ser realizados com a corda aberta ou dobrada, presa em uma ou nas duas mãos, em direções diferentes, com ou sem movimentação corporal. As ginastas jogam e recuperam a corda executando saltos, giros e equilíbrio. Os principais elementos corporais da corda são os saltos. O arco. O arco é o aparelho utilizado na apresentação de salto. Por exemplo, o material utilizado deve pesar no mínimo 300 gramas. Este aparelho define um espaço que deve ser usado pela ginasta, movendo-se de acordo com um círculo formado. Deve ser feito várias trocas de mãos e ter uma boa coordenação de movimentos. O formato do arco favorece rolamentos, passagens, giros e saltos. Seus principais elementos corporais são os saltos e os movimentos de equilíbrio. As massas. As duas massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvem equilíbrio e cada massa deve pesar no mínimo aí 150 gramas. Esses aparelhos devem ser apresentados com muita delicadeza nas mãos. É fundamental para se trabalhar bem com esse aparelho. A ginástica usa as massas para executar rolamentos, círculos, curvas e formar um número máximo de figuras formadas pelo corpo. Exercícios com as massas requerem ritmo, coordenação e precisão para boas recuperações. O equilíbrio é o elemento corporal mais importante deste aparelho. A fita. A fita nas competições devem ter pelo menos 6 metros de comprimento. A fita deve ser presa a um estilete.
Esse aparelho é considerado interessante na ginástica rítmica. Longa, pode ser lançada em qualquer direção para criar desenhos no espaço, formando imagens e formatos de todo tipo. Os arremessos exigem da ginasta coordenação, leveza, agilidade e plasticidade. O elemento corporal da fita são os pivôs. Para quem não sabe, os pivôs é uma rotação, ou seja, um giro completo no ar sobre um pé ou outras partes do corpo. Bom, agora eu vou apresentar um vídeo para vocês, tá? Para que vocês possam estar conhecendo melhor os aparelhos e os movimentos realizados pelas ginastas. A GR pode ser praticada em conjunto, que são 5 ginastas, ou individualmente. No conjunto, se compete na categoria mista, que são 2 aparelhos que são executados durante a coreografia, ou o conjunto simples, que são 5 ginastas competindo com o mesmo aparelho. Os aparelhos da GR são arco, bola, massas, fita e a corda, que hoje não faz mais parte da categoria adulta. Bom, agora chegamos na atividade. Prestem bastante atenção. Questão 1. Encontre no caça-palavras os nomes dos aparelhos da ginástica rítmica e escreva nas linhas ao lado. Do meu lado esquerdo, nós temos várias letras. Vocês vão tentar encontrar, os nomes dos aparelhos da ginástica rítmica. E no meu lado direito, nós temos aí 5 imagens com 5 linhas abaixo, onde vocês deverão, colocar o nome de cada aparelho, certo? Questão 2. Na ginástica rítmica, as ginastas executam elementos corporais que são avaliados pelo: letra A, desequilíbrio do corpo
desflexibilidade e rotações. B, equilíbrio do corpo, flexibilidade e rotações. C, desequilíbrio dos braços, desflexibilidade e rotações. Ou D, equilíbrio dos braços, flexibilidade e rotações. Você vai tentar encontrar aí qual é a alternativa certa e vai marcar um X nela. Bom, turma, assim que vocês terminarem de resolver essa atividade, tirem fotos e enviem lá para o meu privê para que eu possa estar corrigindo e lançando a frequência de participação de vocês na aula de hoje. A gente termina e a gente volta a se ver na próxima aula. Até mais, crianças!